Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha, e a gente tem esse gostoso bate-papo semanal sobre o que rola de melhor do comer e do beber em São Paulo e também em outros lugares. Muito bem-vindos! Ela é personagem recorrente e muito querida em restaurantes. O motivo? Tornou seu nome conhecido no meio gastronômico depois de ter topado o desafio de implantar nada mais, nada menos que o primeiro curso de gastronomia no Brasil, para a formação de chefes na Universidade em Embi Morumbi. Falo aqui do longínquo 1999. Naquela época, havia no máximo cursos rápidos profissionalizantes. Ao mesmo tempo, ela estava voltando de uma temporada de 12 anos morando nos Estados Unidos e começou a trazer chefes internacionais renomados para fazer jantares especiais na capital paulista. Sua carreira inclui ainda participações em ações sociais ligadas à gastronomia. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio Rosa Moraes. Muito bem-vinda! Olá, Arnaldo. Que prazer estar aqui, amigo de longa data. É verdade, Rosa. A gente se conhece faz tempo e quem se conhece faz tempo tem história em conjunto, né? Com certeza. Mas eu quero começar com um tira-dúvidas, né? O que se aprende numa faculdade de gastronomia? Aprende alguma coisa mesmo? Olha, aí que tá, né? Esse é o grande... É uma pergunta que se faz e as pessoas às vezes têm uma ideia romântica que eu vou fazer gastronomia e eu vou só cozinhar. Numa faculdade, numa escola, num curso superior de gastronomia, você cozinha, mas tem muitas outras coisas a aprender. Tem o empreendedorismo, tem a parte de contabilidade. O que um chefe tem que fazer? Se você quer ser um chefe, se você quer ter um empreendimento, um restaurante, um empreendimento gastronômico, qual que é a maior função do chefe? O que você acha? Administrar o negócio. Exatamente. As pessoas não têm essa ideia. Não, acha por que vai isso eu cozinhar. brigo com o chefe quando diz assim, eu trabalho por amor. Não, você pode trabalhar por amor, mas você tem que ganhar dinheiro. Não, se não ganhar dinheiro, o estabelecimento vai fechar. Exato. E numa faculdade, você justamente tem que aprender recursos humanos, contabilidade, compras, estoque, tudo isso. Então, às vezes as pessoas até desistem, que entram lá com uma ideia romântica de que você só vai cozinhar. Não, você também cozinha, mas você tem toda essa parte para aprender de toda uma educação para você ter um êxito no que você for abrir ou for trabalhar. Tem que ter êxito no negócio. Exatamente, né? Exatamente. Sustentabilidade. Eu imagino, porque um dos maiores índices de mortalidade é de negócios ligados à gastronomia. Fecham muitos em 3 anos, né? Então, as pessoas acham que basta saber cozinhar que vai dar certo, né? Exato. Não é bem assim. É um romantismo. E às vezes as pessoas falam, tem um dinheirinho, eu vou entrar como sócio numa pizzaria. Não. Você tem que saber o que você está fazendo. Ouçam a voz da especialista. Não. Saibam o que vocês estão fazendo. Você tem ideia de quantos chefes vocês formaram até hoje na Embi? Olha, na Embi, é louco isso, né? Porque, infelizmente, muitos começam e não terminam. Essa é uma outra coisa que acontece. Ele começa a fazer estágio, começa a se entusiasmar e acaba deixando uma ou duas. Você que é professor universitário sabe como é. Uma ou duas disciplinas em DP e acaba não voltando para fazer. É uma pena. Às vezes eu puxo a orelha de muita gente por aí. Mas, em torno desses 20 anos, em torno de uns 5 mil alunos, com certeza. 5 mil já? É impressionante, né? Porque quando o curso começou, ele tinha 48 vagas. Exato. Eu me lembro que eu fiz matéria, enfim. Hoje, depois eu lembro de uma entrevista, recuperei uma entrevista que eu fiz com você em 2011, e você tinha declarado o seguinte: não é por acaso que os cursos superiores de chefe de cozinha têm tanto ibope. No último vestibular da Embi Morumbi, aprovamos 360 candidatos. Eu tô falando de 2011, né? Você que era diretora lá de hospitalidade e gastronomia. Exato. Agora, quantos alunos vocês estão formando? Olha, mudou esse cenário? Eu posso te falar mais da entrada. Na última entrada foram em torno de 400 alunos. No último semestre, no início de 2019. Eu ainda não tenho o número desse. A gente já teve uma época áurea, que foi em 2007, que foi o boom da escola de gastronomia. A gente entravam 700, 800 alunos. Era uma loucura. 700 a 800 alunos? Uma loucura. 2007, 2008. Daí a concorrência aumentou, claro.
várias escolas abriram. A gente foi a primeira, pioneira. Mas muitas outras abriram. Tinha gente, Arnaldo, eu conheço assim, pessoal da Paraíba, pessoal que os filhos vinham para cá para fazer. Hoje a gente já tem curso em outros estados. Então, por isso também não é que a demanda caiu. É que hoje em dia existem várias e boas escolas em vários lugares. Qual é o principal diagnóstico que vocês têm na escola que leve o aluno a estudar gastronomia? É só porque ele acha que sabe cozinhar? O que leva o aluno à escola de gastronomia? Olha, isso mudou muito nos últimos 20 anos. Eu vou te falar. Nessas primeiras 48 vagas, em 99, quando a gente abriu o primeiro curso superior no Brasil, eram alunos acima de 30 anos que tinham essa vontade de talvez mudar de profissão. A gente tem história do dentista que virou chefe, do administrador que virou chefe, da advogada que virou professora de gastronomia. Tem histórias fantásticas, do veterinário que virou cozinheiro. Então eram pessoas que buscavam uma segunda carreira ou não tinham feito universidade, tinham esse amor, e não só para trabalhar. Tem gente que faz o curso para cozinhar melhor para os amigos, para a família, porque é um curso de 2 anos, então é muito interessante. Hoje, esse perfil mudou muito. O que trouxe? Você sabe bem. Os programas de televisão. O chefe virou estrela no bom sentido também. Virou um grande influenciador em qualquer tema do hoje, de sustentabilidade, de comer melhor. E eu me lembro que nos anos 80, quando se fazia uma entrevista, você falava com um publicitário, né? Publicitário era a profissão da moda. Hoje, se você tem que pedir uma opinião, vai ser de um chefe de cozinha. Então, isso trouxe… virou muito atrativo. Antigamente, os pais não apoiariam um menino de 18 anos que está saindo do ensino médio para vou fazer gastronomia. Hoje, sim. Houve um entendimento da profissão. O mercado está absorvendo melhor. Existem várias vagas para diferentes tipos de carreiras dentro dessa profissão, e também virou o chefe, o cozinheiro é bem quisto, é bem-vindo. É uma pessoa… Antigamente você ia no restaurante, você não sabia quem estava lá na cozinha cozinhando. Você conhecia o restaurateur, você conhecia o dono. Estrelas, mas… mas era raro. Era raro. Tô não dizendo é quando eu era hoje. Pequena, não quando você era pequeno. Até parece, Rosa Mas Moraes. hoje em dia você sabe quem é o chefe. A cozinha é aberta, você quer ver ele cozinhando. E como que pintou o convite para você implantar o primeiro curso de gastronomia aqui em São Paulo? Não é só no Brasil, é São Paulo, você é bairrista. Mas depois eu implantei em outros 8 estados, né? Isso foi muito legal, caiu no meu colo. Essas coisas da vida que você… E eu gosto de falar que isso foi eu falo que a minha vida tem capítulos. Esse foi o terceiro ou quarto. Foi o quarto capítulo da minha vida, porque eu tinha 42 anos. E eu gosto de contar isso porque… falei minha idade agora, né? Mas… ninguém percebeu. Olha, gente, ela falou a idade, ninguém percebeu. Ela continua com essa cara de baby face aqui. Rostinho baby face. Eu gosto de contar, quando eu dou palestra para os alunos, que a gente tem muita, né? Que as pessoas, os jovens querem… será que eu vou chegar lá e tenho 20 anos? Não. Muitas coisas podem acontecer. E aos 42, caiu no meu colo. Eu tinha uma amiga… Eu morava nos Estados Unidos, eu mudei para os Estados Unidos em 89, e comecei com 3 bebês, 3 filhos pequenos, e comecei a cozinhar muito na Califórnia. Era bárbaro. Em Los Angeles. Los Angeles mesmo. E aí eu pirei, porque eu tinha 3 crianças pequenas, aqui eu trabalhava muito, cheguei lá, fui ser mãe, e falei, não vou dar um pote para essas crianças, não vou dar uma coisa industrializada. E a Califórnia estava no boom dos orgânicos, Alice Waters, Chepanice, eu era louca por tudo, fiquei louca por tudo isso. Comecei a estudar, comecei a cozinhar muito, comecei a fazer vários cursos, e ficar louca por essa coisa de produtos, estou falando em 30 anos atrás. Aqui no Brasil não se falava isso, assim, nessa época. E eu comecei a escrever para algumas revistas de gastronomia. A história é longa, acho que a gente não tem tanto tempo aqui. Mas, enfim, em 98, uma amiga minha… Eu já mudei da Califórnia para Connecticut. E uma amiga minha que fez colegial comigo, que fez o ensino médio comigo, foi me visitar. Ensino médio comigo, foi me visitar. E ela era… dona da Embi Morumbi, ela era pró-reitora, o pai dela eles eram a família fundadores da Embi Morumbi. E quando ela veio me visitar, eu chamei, ela falou, vem para Nova York, eu tô aqui do lado. Eu falei, não, você vem para Connecticut. Connecticut é lindo, eu adorava receber. E recebi ela com chá e fazendo uma torta de maçã, e ela ficou louca, assim. Falou, nossa, contando da minha vida, ela falou, não tô acreditando. Meu pai que abriu o primeiro curso superior de gastronomia no Brasil, e quem vai abrir é você. Pela minha trajetória, dos meus estudos, tudo que estava acontecendo comigo lá. Falei, Ângela, você está louca? Eu moro aqui, eu não sei nada de academia. Ela, é você.
E daí, 1 semana, 2 semanas depois, chegou um cartão de crédito da universidade com meu nome e falou, vai, pesquisa. Foi uma delícia. Passei 1 ano pesquisando, estudando e achando um parceiro para poder para fazer esse currículo, desenhar cozinhas, fazer tudo com a gente. E eu optei por E naquela época, né, falava, nos Estados Unidos não se come bem as escolas, e estava no boom das escolas também. E a mais importante na época era o CIA, Culinary Institute of America, que já tinha uma parceria aqui com o Senac. Então, eu fiz uma parceria com uma outra escola que eu adorei, que tinha essa pegada mais orgânica, que eu estava muito ligada, sou ligada até hoje, que chamava California Culinary Academy, que era em São Francisco. Fizemos uma parceria com eles para treinar os professores, para desenhar currículo, para train the trainers, que chamava, né? Treinar os professores aqui no Brasil também. E foi uma parceria muito bem sucedida. E foi assim que o negócio iniciou, então? E assim iniciou. E eu voltei para o Brasil 1 ano e meio depois, 2 anos. E aí começou uma história que você conhece bem. Começamos a trazer muitos chefes para cá. Fizemos história, assim. É verdade. Tinha um interesse imenso logo no começo, você disse, por pessoas mais velhas. Isso. E havia uma concentração de 65% homens e 35% mulheres. Esse perfil mudou? Tem mais mulher na cozinha? Esse ambiente ficou menos misógino? Como que é, hein? Olha, eu acho que ainda até... Hoje eu estava ouvindo até um podcast que você fez com a Elisa Fernandes, que trabalhou na França. Ela mesma fala que é muito difícil, né? Assim, existe ela conta ainda... um caso triste, exatamente. Né? De assédio moral. E ainda existe, a gente sabe disso. Mas eu vejo no Brasil com os outros olhos. Primeiro que essa estatística mudou, sim. Hoje está 50% homem, 50% mulher nos cursos de gastronomia. Ontem eu recebo muito, os chefes me ligam, pedem estagiários, pedem coisas, e um restaurante falou, ai Rosa, eu não posso pôr nas mídias sociais que parece chato, mas eu quero ter 50% mulheres, 50% homem na minha cozinha. Alberto Landgraf falou isso. Falou também? Exatamente, ele trabalha com 50% homem, 50% mulher, e ele prefere ter uma brigada prioritariamente feminina. É muito interessante, as mulheres têm, principalmente na confeitaria, tem uma mão mais leve, tem uma pegada... e eu acho que essa história de ter... E esse chefe me falou, só recebo o currículo de homem, eu quero mulher. Posso ir na universidade dar uma palestra? Eu falei, claro, vamos lá. Então, mudou bastante. E no Brasil, principalmente, você vê chefes mulheres incríveis, que às vezes você não vê tanto em Nova York, você conhece 1 ou 2. Aqui a gente tem 10, 20 para falar. A gente já recebeu algumas, eu tenho essa felicidade de ter recebido algumas para conversar aqui em podcast. Rosa, por outro lado, eu imagino que você pegou uma dificuldade muito grande. Não devia ter literatura de gastronomia em português, a não ser livro de receitas. Como que você fez nesse primeiro momento? Isso é impressionante. Mas o que mudou esse cenário... O livro para a primeira turma em 99, os livros, que chamava On Cooking, da Sarah Lebinsky, eu trouxe na minha mala 48 exemplares, mais 2 professores, eu trouxe 50. Contrabandeei os primeiros livros didáticos. Já existia, você lembra? Dona Benta, alguns livros de receitas, mas didáticos... Dona Benta que eu fiz a apresentação, tive a felicidade, é o primeiro livro de receitas da minha mãe, que minha mãe ganhou do meu avô. As mulheres cozinhavam muito na minha casa. E eu tenho a primeira edição, Dona Benta, bem destruída, e eu fiz a apresentação nos anos 2000, foi muito no início dos anos 2000. Muito legal. Mas era isso, né? Então, e não saíam muitos livros. Hoje você vai numa livraria, você tem uma infinidade. Tá ali, né? assim, best-sellers de ficção, não ficção e de gastronomia, na porta de qualquer gastronomia, de qualquer livraria. Exato. Isso é muito legal. O que mudou o cenário das editoras de gastronomia é incrível, de livros didáticos, livros da vida dos chefes, biografias e receitas. Mas a parte didática mudou muito. E a gente teve que trazer na mala os primeiros. Teve um período que vocês passaram a publicar livros, né? Teve Cartas a um Jovem Chefe, do francês radicado em Nova York, Daniel Boulud. Aliás, você pode contar para as pessoas a maldade que você fez comigo. Você me fez uma maldade. Eu e Daniel Boulud num carro. Conta essa história, Dona Rosa. Então, a partir dos anos 2000, 2001, a gente começou, na AMB, a gente foi pioneiros. Hoje você abre a Vejinha, você abre alguns jornais, o que for, você vê vários festivais acontecendo com chefes estrangeiros, né? Naquela época foi o início disso, a gente trazia e fazia uma dobradinha. A gente trazia o chefe para dar uma aula, para fazer um jantar e oferecia uma viagem, porque os cachês eram muito caros. Então, genial, a gente ia para o Rio com eles, ia para Bahia, levei para Ilhabela, acabei ficando muito amiga de vários deles. Um deles foi o Daniel Boulud.
E quando eles vinham, tinham meus preferidos, né? Os meus jornalistas preferidos, e eu queria te dar uma entrevista exclusiva, né? Só que estava numa correria entre a aula na universidade, entre o jantar que ele ia fazer, eu falei, Arnaldo, você pode entrevistá-lo, mas você vai ter que entrevistá-lo na Radial Leste. Você falou, como assim? Agora você conta, eu quero que você conte. Meu carro! Eu fui de carro para Anhembi Morumbi, e aí ela disse, olha, não deu para ele entrevistar, você tem agora o trajeto. Exato. Eu vou colocar ele dentro do carro com você fala francês, se vira e você vai entrevistando ele daqui até… A gente saiu a Anhembi Morumbi tinha sua sede na Moca, e nós fomos até a Zona Sul, né, onde ele estava hospedado. No hotel, E eu dirigindo assim… Você falou, como eu vou fazer? Se acontecesse qualquer coisa com aquele horário de rush, qualquer coisa, batesse o carro, tivesse um assalto… Eu tava ali em pânico, né? Porque era um chefe, continua um chefe muito importante, em extrema evidência naquele momento, mas teve essa história na minha vida que a Rosa me torturou. E a entrevista saiu maravilhosa, você ligou o gravador e foi guiando pela radial. E foi isso, foi uma delícia. Época de gravador, gente. Exatamente. Isso. Não era no celular como hoje. Foi um suadouro, mas que foi muito legal. Depois você lançou aqui também, além do Cartas a um Jovem Chefe, um livro de serviço do Heinz Beck, que é um livro italiano, porque assim, o livro é origem italiana, o Heinz Beck é um alemão que mora em Roma, é o único 3 estrelas Michelin em Roma, e você sabe que esse livro foi que me levou a Roma, para conhecer o… Foi mesmo, foi bacana. Porque eu não conhecia o trabalho dele antes e foi incrível, incrível. E realmente o serviço é impecável, né? Bárbara. A gente teve uma época da editora Anhembi Morumbi, que a gente lançou alguns livros e, infelizmente, o nosso core business não era editora, é educação. Então, foi por algum tempo, mas os livros de gastronomia foram incríveis, assim. E eu gostaria de continuar, porque publicar livros é muito bacana, mas passou essa época. Imagino que sim. Você também disse que implementou cursos em 8 estados, porque agora em Anhembi Morumbi, eu não sei se pertence ou tem um convênio… Pertence a um grupo americano que chama-se Laureate International Universities. E a Laureate tem mais 12 escolas no Brasil, 12 universidades, entre universidades e faculdades. E eu implantei em outros 8 estados o curso. O mesmo curso a gente só levou para os outros estados, deu uma adaptada. Por exemplo, Pernambuco tem mais doçaria, a gente dá o currículo estende um pouquinho mais para os doces. Rio Grande do Sul, Porto Alegre tem mais carnes, a gente estendeu um pouquinho para a parte de carnes, churrascos. Então é muito gostoso adaptar um pouquinho também, você sentiu a regionalidade. Tem né? as características regionais, certo. Então se respeita isso, Sim. né? Você, durante um período, trouxe muitos chefes bacanas para cá, promover esses jantares. Teve um inesquecível com Santi Santamaria, que já não está entre nós, né? Um espanhol, um catalão bravo. E eu me lembro dele autografando o livro dele para mim, uma pessoa incrível. Que nomes quentes de chefes internacionais você ainda tem na sua agenda? Agora, hoje em dia… Quem são seus amigos? Olha, hoje, um grande amigo é o Ferran Adrià, né? Infelizmente, perdi 2 grandes amigos que eram incríveis, que foi o Charlie Trotter e o Anthony Bourdain, né? Que era um amigo mesmo, que eu participei dos 2 shows dele aqui em São Paulo, foi um luxo, assim. Continuo muito amiga de Daniel Boulou, de alguns espanhóis mais jovens hoje em dia, o Albert Adrià mesmo, o Rosiane Lígia, os peruanos, né? O Virgílio, o Mica do Maido, Virgílio do Central. Virgílio Martínez. Exato, Martínez, certo. Do Boragó, o Rodolfo, do Chile, já mudamos para o Chile, enfim. A gente cria uma grande amizade, porque também tem uma troca, Arnaldo. Uma das coisas que eu gosto de fazer muito é impulsionar os alunos para irem para fora. E muitos deles foram, e foi muito interessante, assim. Até hoje, muitos que despontam por aqui, que estão hoje com restaurantes. E essa é uma das coisas que eu mais adoro, é dar uma força. Hoje mesmo tem um aluno trabalhando no Chile, no Boragó, com o Rodolfo. E isso eu gosto muito. Parte deles quererem, né? Não vou ficar, mas eu ajudo muito eles nessa trajetória internacional também. Esse é um grande prazer meu. Você não falou de Massimo Bottura, do Osteria Francescana, lá em Modena. Aliás, norte da Itália, que é uma outra história. Eu estive em um restaurante espetacular,
né? Realmente ganhou aí nesse ranking internacional do 50 Best da publicação inglesa Restaurant algumas vezes, e não foi por acaso. Ele realmente faz um trabalho primoroso. Quem conhece sabe da modernidade, da raiz dele com o passado. Mas você esteve lá recentemente. Estive lá um mês atrás, O mais legal, além de conhecer o restaurante dele, que eu ainda não tinha ido, foi ficar no hotel que ele acabou de abrir, que não é um hotel, é uma casa, chama Casa Maria Luídia. E é pertinho do restaurante, uns 15 minutos. E é um hotel que você se sente em casa, super cool. Ele é um amante do jazz, da música, então fica tocando um jazz em qualquer lugar com uma sonoridade incrível lá, que eles têm todos os aparelhos, bacana. Você fica na piscina e durante o dia, como à noite você vai jantar no restaurante, durante o dia, nessa casa, a cozinha é meio aberta. E você abre a geladeira, você pega vinho, champanhe, tem umas saladas em pote, você vai pra piscina. É muito bacana. Foi uma experiência bem bacana ficar no hotel e jantar no restaurante dele. Você passou pelos dois, Exato. né? E como foi sua vida de colunista da revista Gula, da extinta revista Gula, que eu gostava muito? Como que era a vida? Você tinha uma coluna, como chamava? Chamava New York by Rosa Moraes. Olha só, New York by Rosa Moraes. Era o máximo, porque nessa época não tinha Instagram, não tinha internet, não tinha e-mail, e eu visitava 4 restaurantes por mês. Para mim era só 4, hein? Imagino você como você faz hoje em dia. Eu vou todo dia. Hoje, por exemplo, as pessoas podem acreditar, não fui porque estou gravando podcast. Podemos ir depois. Mas daí eu frequentava os restaurantes e era muito legal, porque eu comecei a ter uma vida bacana, porque todos os restaurantes começaram a me convidar para lançamentos. Quando eu vi, eu estava numa mesa assim, o crítico do New York Times, a Ruth Rachel da Gourmet Magazine, a menina da Bon Appetit, não sei o quê. Então, eu frequentei muitos restaurantes, muitos lançamentos, muitos menus novos. Como eu era ali a brasileira no meio dessas pessoas todas. E foi muito legal. E eu reescrevia sobre tendências, sobre novidades. E foi muito bacana fazer parte dessa coluna aí para mim. Você tem 3 filhos, eles já estão grandinhos. Embora ela tenha esse rostinho bem babyface mesmo, ela tem 3 filhos grandes. Algum deles se interessou por gastronomia? Algum se interessou por ensino? Não tem nada a ver? Nada. Eles amam comer, amam. Eu nunca vi 3 meninos, uma menina e 2 meninos que amam comer. A Luísa, então, é louca por comer. Quais nomes deles? Luísa Moraes, que é atriz. João Moraes, que é diretor de arte, mora em Londres hoje. Luísa mora em Nova York. E o Tomás Moraes, que mora comigo, graças a Deus, meu baby. Tem um morando com você agora? Por pouco já tá indo, já tá com um pezinho lá também. O Tomás trabalha no mercado financeiro. Eles adoram comer, mas ninguém nem cozinhar bem cozinham. Fazem uma coisinha ali, a mama faz tudo. Infelizmente. Nós vamos agora para a nossa sessão Fast Food de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. Qual a melhor qualidade de um aluno de gastronomia? A vontade e a sede de conhecer cada vez mais. Eu falo para eles que eles têm que estudar muito, não é aqueles 2 anos lá. A qualidade é a sede de aprender. E o pior defeito? É achar que vai sair dali sendo chefe. Não é. Eu falo isso muito para eles também. O advogado não sai advogado, ele tem que fazer o AB. O médico não sai médico, ele tem que fazer toda a parte de residência. E o cozinheiro não sai chefe. O chefe do restaurante só existe um. Ele vai galgar vários patamares até ele talvez ser o chefe do restaurante. Com a ampliação do número de faculdades de gastronomia, existe mercado para absorver tanta mão de obra especializada? Olha, existe. Eu digo que hoje os empresários estão vendo... No início, foi muito difícil colocá-los no mercado de trabalho. Porque não só empresários, como chefes falam lá, para que eu preciso de alguém formado? Eu pego alguém aí que não sabe nada. Muitos... Lembra, tinha a história dos nordestinos que vinham trabalhar em construção e acabavam começando lavando na cozinha? Eu fiz em 1997 uma capa falando da mudança. 2 anos antes de surgir em Morumbi, a gente conversou sobre isso, e que tinha lá um rapazinho que era DJ, chamado Alex Atala. Você vê como o mundo dá voltas, né? Virou, é alguém que eu respeito o trabalho, admiro de verdade, porque... eu acho que teve até uma parte mais errática da carreira, quando namora muito a vanguarda espanhola, mas depois ele
cria o dele, é Sem tão dúvida, maravilhoso. sem dúvida. E ele já era talentoso desde sempre, né? E você sabe que a primeira receita que eu dei dele era uma manga grelhada com pimenta do reino. Era isso a Olha grande só. novidade. Não tínhamos isso, Rosa. Não, mas é o máximo, né? E aí, hoje em dia, os empresários ou os hospitais que contratam cozinheiros, ou quem for, o ramo que precisa de alguém que trabalhe numa cozinha, vê a importância de uma pessoa formada que, como eu falei no começo da entrevista, que vem com todos aqueles quesitos, liderança, recursos humanos, contabilidade, é muito importante. Então, hoje se vê a importância de uma pessoa que é mais generalista e que sabe cozinhar bem. Nesse período que você está na escola, qual o aluno que mais se destacou? Olha, eu tenho vários xodós e é tão interessante. Domingo eu fui Você numa... vê a cara dela, a gente pôs ela na parede Eu agora. adoro. Domingo eu fui numa padaria nova que abriu, a Cor, e ela falou assim: Rosa, os meninos souberam que você está aqui fora e eles já estão lá em Polvorosa, os meninos que hoje estão estudando, né? Mas sem dúvida, Rodrigo Oliveira, né, foi o nosso aluno muito especial, né? Que eu não sabia que ele era esse menino que... essa estrela que ele ia virar, é incrível, ele era sempre dessa gentileza. E vários outros, o Luiz Felipe do Evai hoje em dia. Nosso chefe revelação da edição 2018, Exatamente. Um talento. Enfim, vários, se eu falar aqui eu vou ser injusta, mas muitos que me dão um prazer, uma alegria, parecem todos meus filhos, assim. Daquela primeira turma, tem alguém? Olha, Mauro Maia foi da primeira turma, que a gente não acreditava que ele era um empresário, que ele ia virar chefe, né? Muitos que hoje são professores, porque é interessante, alguns fazem a universidade para seguir uma carreira acadêmica. Um chefe superestimado. Ai, Arnaldo. Não, esse Arnaldo não cozinha. Nem tem restaurante. Dizem que cozinha mal, hein? Olha, não sei não, pelos posts dele eu quero experimentar. Eu acho que o Jean Jorge, por exemplo, eu acho que ele foi muito bom hoje, eu não sei como os restaurantes dele estão abertos lá fora ainda. Um chefe que merecia mais atenção. Eu acho que o Rodrigo Aguiar do Rios, que também foi chefe revelação de vocês, ele é maravilhoso, acho que ele merecia mais atenção. É mais longe, é mais difícil, mas é um talento incrível. Desde 2009, você ocupa a 21ª cadeira da Academia Brasileira de Gastronomia. O que é esta academia? A academia é uma coisa secreta? Olha, é um movimento que eles criaram que é ligado a outras academias de outros países, que a gente se reúne, conversa, tem uma premiação, mas eu acho que ela tem que agitar mais. É uma academia que teria que agitar um pouquinho mais, quem sabe até eu vou ajudar um pouquinho a isso. Eu desconheço. Você participou da criação da Gastromotiva. Qual a importância social desse projeto? Olha, eu até tive agora com eles 3 semanas na Turquia, que agora eles estão fazendo um movimento da gastronomia social. É um projeto interessante porque a capacitação de jovens de comunidades carentes, jovens de baixa renda, que não estão perdidos muitas vezes, a capacitá-los para serem ajudantes de cozinha. É um trabalho lindo, ele é feito dentro das cozinhas da Embi Morumbi, aqui em São Paulo. E depois ele fez alguns outros movimentos, mas a minha parte com ele é nessa parte da capacitação. Davi Hertz, que foi o fundador da Gastromotiva. Mas é um trabalho muito interessante, muito bonito, esse da capacitação. Nós vamos agora para a nossa sessão Receitinha. Rosa Moraes, o que tem no seu menu? Olha, eu vou falar de uma receita bem rápida, que é a ideia aqui, que eu faço para os meus filhos. Até fiz esse fim de semana para o Tomás, que acordou meio ressaquento. Mãe, aquela massa. Enfim, eu adoro cozinhar massa, porque eu acho que é gostoso, que é rápido. E é um penne que você pega alho, corta azeitonas em fatias, azeitonas pretas em fatias, pequenininhas, dá uma refogada nesse alho. Se você tiver tomate fresco, orgânico, ainda maravilhoso, corta ele em cubinhos e junta esse alho, essa azeitona. Se não tiver, pode ser tomate pelado, porque essa é uma receita mesmo para fazer ali na hora que chegam os amigos dos filhos, é uma coisa assim que está meio desprevenida. Eu gosto de pôr espinafre, mas você pode pôr alguma outra folha verde, espinafre. Na hora que você desliga esse molhinho de tomate que você fez ali com azeitona, desliga, joga as folhas de espinafre. E mistura isso ao penne com bastante azeitona e um belo queijo ralado. É uma delícia essa massa. Pronto, estou com fome. Eu sou Arnaldo Lorenzato e recebi hoje aqui no estúdio a embaixadora dos cursos de gastronomia da Rede Laureate, Rosa Moraes. Muito obrigado, Rosa. Obrigado, uma delícia estar aqui conversando com você. Até a próxima sexta, um abração a todos.